Olá, como estão? Tranquilos? Hoje eu quero estar trazendo um pouco mais sobre o assunto de educação financeira e especificamente falando sobre como desenvolver, como criar um orçamento financeiro do meu trabalho, das minhas rendas, quais são as minhas despesas e assim por diante. Vamos lá? Então, primeiramente, qual é a importância do orçamento? Então, quando a gente diz orçamento, o que a gente quer dizer com isso? Sempre que a gente vai construir alguma coisa ou vai procurar comprar alguma coisa, a gente faz um orçamento prévio daquilo que a gente está em mente, para que a gente saiba quanto aquilo irá me custar. O orçamento financeiro pessoal ou empresarial, enfim, ele tem mais ou menos essa mesma conotação. Quando a gente busca orçar o nosso patrimônio, né, orçar o meu dinheiro, orçar quais serão as minhas despesas, o que eu busco? Prever ou antever, né, qual será, se irá me sobrar dinheiro esse mês, se irá faltar dinheiro esse mês, quais são as minhas receitas, quais são as minhas despesas e assim por diante. Tá? Então é uma questão de antever, de se preparar, de se organizar e assim por diante. E dentro da gestão financeira, você conseguir antever determinadas situações é extremamente primordial, seja no âmbito de pessoas jurídicas, seja no âmbito de pessoa física. Então nada mais é que a gente conseguir antever, prever qual será a minha situação, eu conseguir buscar entender qual será o meu futuro nos próximos 30, 60, 90, um ano, enfim, nesse sentido, tá? Então, basicamente, antevermos as situações. E isso é muito importante, tá? Então, às vezes, se eu quero buscar realizar um investimento futuramente, e eu sei qual é a minha previsão de caixa, qual é a minha previsão de faturamento, enfim, qual é a minha previsão de guardar dinheiro até determinada data, a gente consegue estar antevendo, antecipando os movimentos futuros com um orçamento financeiro. Então, obviamente, para que a gente possa iniciar esse orçamento, a gente precisa saber, né, o que a gente tem para ganhar em determinado período, certo? E ao mesmo tempo que a gente precisa saber o que ganharemos no próximo mês, por exemplo, pensando na gestão financeira pessoal, eu preciso também saber quais serão as minhas despesas que irão incorrer naquele período, para que eu saiba como será a minha situação. Então a conta é bem básica, né? Eu pego tudo que eu recebi, tudo que eu estou pensando que eu irei receber, tudo que eu estou orçando, que serão as minhas receitas, e pego todo o orçamento do que serão as minhas despesas. Tiro um pelo outro e vejo qual será o meu resultado no período seguinte. Então agora eu quero estar mostrando para vocês como será, né, como podemos desenvolver uma questão bem básica, uma planilha básica de Excel, tá? Para que eu possa demonstrar praticamente como seria. Uma questão básica, que seria o básico também para quem quer iniciar na educação financeira. Então, através de uma planilha básica, de um fluxo de caixa, enfim, a gente consegue realizar esse orçamento, tá? Então, vamos para essa prática. Notem aqui, muitos vão falar, nossa, é muito básica essa planilha, enfim. Porém, é exatamente isso, é básico. Então, por exemplo, eu saber quanto eu tenho para ganhar, quanto eu tenho para perder, né, o quanto eu tenho de despesa, é muito fácil, é muito prático, né? Mas a questão é, você coloca isso no papel, você coloca isso em uma planilha para que você tenha um controle melhor? Ah, não, Vinícius, eu não coloco. Então, eu, né, te peço e te sugiro que coloque em uma planilha. Por quê? Torna a visualização mais prática. Se você começar a controlar mês a mês isso daqui, você vai ter uma ideia de como é o seu rendimento durante os meses, como estão as suas finanças durante os meses. Então é muito importante que você controle mesmo em uma situação básica. Tá? Então, se você só paga as contas, recebe na sua conta corrente, paga as contas, sobrou um dinheiro ali, isso daqui que eu tenho para gastar, isso não é eficiente com a visão da educação financeira, tá? Então vamos pensar o seguinte aqui. Aqui do lado esquerdo eu tenho as receitas, né? Essa questão em verde. Do lado direito eu tenho as despesas. Em cima aqui eu tenho a minha situação momentânea, né? Ou a situação orçada nesse momento. E
Obviamente, nas receitas, eu vou ter quais são os meus ganhos, né? O que são as minhas fontes de renda. E por que é importante eu saber sobre isso? Obviamente, para você saber quanto de dinheiro irá entrar para você, né? Qual vai ser o seu faturamento pessoal naquele determinado mês. Então aqui, por exemplo, eu coloquei salário PJ, que seria um salário recebido por uma pessoa jurídica, que pode ser um emprego CLT que você tem. Eu coloquei um valor fictício de 2.000, datas fictícias aqui também, só para a gente ter esse entendimento. Prolabore de um empreendimento, então às vezes você tem algum empreendimento, algo nesse sentido, e você retira um prolabore, para o seu patrimônio pessoal, é uma contabilização positiva. Tá? Aulas ministradas, coloquei de exemplo, mas às vezes se você é um professor, ou enfim, você tem uma outra fonte de renda, você pode colocar aqui ao lado. Né? Então, nesse exemplo prático que a gente colocou aqui, a gente está falando de uma receita aí de R$ 4.800. Né? Mas nem apenas de receitas sobrevive o homem. Né? Então, do lado direito, a gente tem as despesas. Aqui eu coloquei despesas básicas, né? Internet, celular, água, luz, supermercado, aluguel. Enfim, aqui a gente poderia colocar cartão de crédito também e assim por diante, tá? E é muito importante a gente descrever quais são todas as minhas despesas e assim por diante, tá? Por que que isso é importante? Primeiro, eu vou ter noção de quanto eu vou ter que pagar no mês seguinte, né? E eu tiro o que vai entrar em dinheiro para mim do que eu terei que pagar, e eu tenho aí uma situação momentânea, tá? Como eu estarei, o que será que vai sobrar na minha conta corrente após eu pagar todas as despesas. Aí o que a gente pode pensar, e o que é muita gente que faz, né? Então, sobrou 1.400 agora em outubro para mim na minha conta, o que eu vou fazer? Eu tenho 1.400 reais para mim gastar, por exemplo. Um exemplo, né? Esses 1.400 reais eu posso gastar. Só que, dentro da educação financeira, o que a gente sabe que é muito importante? A gente pautar um lucro líquido. Então, por exemplo, se esses R$ 1.400 reais aqui, vocês acham que é um lucro líquido seu como pessoa física? É os 1.400 que eu tenho para gastar, então é um lucro líquido? Não, tá? Por que não é? Lucro líquido é o que você consegue, né, extrair das suas receitas e gerar uma reserva de emergência, que será assunto para próximos vídeos, ou até realizar um investimento e assim por diante, tá? Então, lucro líquido, ou lucro através do seu trabalho, do seu suor, é apenas o que você consegue resguardar pensando em um futuro próximo. O que eu posso dar de dica aqui para vocês nesse caso? O que é mais interessante, é até o que eu faço, tá? É a gente colocar uma conta aqui, por exemplo, né? Que ela denomine gastos pessoais, tá? Durante o mês. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 1.400 ali sobrando nesse momento, nesse exemplo prático que eu coloquei aqui para vocês. Bom, se eu tenho 1.400, vamos lá, eu quero pensar em algo de R$ 700 que eu queira guardar. Então, eu vou deixar somente R$ 700 para mim como gasto pessoal. Tá? É pouco, é muito? Depende muito, tá? Vai de pessoa para pessoa, certo? Então, nesse caso aqui específico, caso fosse uma situação real, R$ 700 é o valor que a pessoa teve de lucro com o seu esforço. Seu esforço onde? Trabalhando como um assalariado, como um CLT, tendo o seu próprio empreendimento, né? Dando aulas, certo? Então, é a pessoa, teoricamente, se a gente for apurar isso daqui a fundo, não foi um valor tão positivo assim pensar que a gente vai conseguir trabalhar o mês todo e guardar só R$ 700, né? Mas já é alguma coisa, já é um início. Para quem está iniciando, isso é muito importante. E essa questão de colocar um teto de gasto para os seus gastos pessoais durante o mês é uma virada de chave que muita gente não tem esse clique e acaba sendo muito importante, tá? Então, se você é das pessoas que deixam o dinheiro dentro da sua conta corrente e vive o mês como a banda toca, talvez colocar R$ 700 aqui como 700 ou o valor que você se achar melhor enquadrado, pode ser uma grande opção para você começar a estruturar a sua vida financeira. Tá? Então esse exemplo prático fica aqui para a gente, né? Uma planilha bem básica de Excel que dá para a gente fazer um controle bem tranquilo, tá? Sobre esse assunto que é orçamento
financeiro das nossas contas pessoais, certo? Então, após a gente realizar esse orçamento, o mais interessante é depois a gente começar a avaliar as receitas, começar a avaliar as despesas. Bom, eu acho que no cartão de crédito eu venho gastando muito durante os meses. Então, o que seria o mais plausível de acontecer? Eu pego a conta do cartão de crédito, avalio cada conta que eu tenho gasto lá. Olha, essa conta talvez possa ser importante eu diminuir ela, né? Eu tentar enxugar ao máximo. E normalmente o cartão de crédito em si, aí o principal vilão da educação financeira, que ele pode ajudar muito, mas ele também pode atrapalhar muito, ele é uma das principais contas que dá para que elas sejam enxugadas. Agora, como a gente colocou no exemplo, né, internet, celular, água, luz, enfim, são gastos praticamente fixos, que você sempre vai ter esses gastos no decorrer do mês. Tá? Agora, o cartão de crédito normalmente são questões variáveis, contas que variam de acordo com a sua capacidade de compra ou o seu apetite de compra. Tá? Então, colocar metas de redução das despesas é muito importante e ela traz um resultado extraordinário para suas finanças pessoais. Porque o que você consegue economizar com as suas despesas é o que vai te trazer um lucro líquido, um resultado positivo ao final do seu mês. Ou ao início do mês, que é algo muito importante também, tá? E as receitas, obviamente, o método de avaliação é o quê? Bom, eu estou trabalhando em uma empresa, será que eu tenho espaço ainda para ganhar um valor a mais do que eu ganho? Minha empresa comporta eu pedir um aumento ou algo nesse sentido, tá? Ou melhor ainda, buscar recursos fora do seu trabalho, ou seja, buscar empreender, buscar desenvolver um negócio, né? Buscar ganhar dinheiro com outras funções, de não apenas o seu trabalho CLT. Então, até no exemplo que eu mostrei para vocês, eu coloquei sobre aulas ministradas, um prolabore de um empreendimento, que são todas questões plausíveis de acontecer. Basta o quê? Nos esforçarmos e buscarmos cada vez mais. Por quê? Falando em educação financeira, o que a gente sabe é que a educação financeira, a forma como a gente lida com o dinheiro, ela deve crescer junto à nossa ascensão profissional. Quando eu digo ascensão profissional, não é apenas ascensão no meu trabalho, não. Ascensão profissional em relação, às vezes, a um empreendimento seu, algo que você vai desenvolver, que vai te trazer rentabilidade futura. Então, a educação financeira, ela está ligada à sua ascensão profissional, ao seu sucesso financeiro, ao seu sucesso profissional. Certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, deem um like, para que o meu conteúdo ele possa atingir a maior quantidade de pessoas, que eu possa, através desse conhecimento de educação financeira e outros que a gente vai estar trazendo para o canal, melhorar a vida, o conhecimento de mais pessoas. Muito obrigado, um forte abraço.